Seja muito bem-vindo ao novo episódio do Reprograma Cast, episódio número 9. A gente tá caminhando nessa jornada incrível e maravilhosa de trazer informação de qualidade nesse universo vasto de tantas informações que temos disponíveis nesse mercado de internet, no mercado de televisão. E essa informação é para trazer transformação para você, de dentro para fora, de fora para dentro, porque a Reprograma Cast é para reprogramar o teu comportamento de uma forma positiva, mentalmente, fisicamente e espiritualmente, e atingir aqui, ó, na tua essência. E eu tô com uma convidada incrível, a Carol. Essa mulher, uma empreendedora, uma mãe, ela é uma desbravadora que lá desde 2018 ela acreditou na reprogramação comportamental positiva. Nem sei como ela chegou até mim, vamos procurar saber como é que ela entendeu que a reprogramação comportamental positiva poderia fazer algo de positivo para ela lá em 2018, hein? Olha quanto tempo, olha quanta história a gente tem que ter, mas a gente vai fazer de uma forma bem sucinta para que você se prenda aqui e só saia daqui transformado. Então vamos dar as boas-vindas à Carol, ninguém melhor do que ela para se apresentar e falar um pouquinho dessa história dela, dessa nossa relação com a reprogramação comportamental positiva, de como ela era, como ela ficou e o que ela imagina ainda que pode vir pela frente. Carolzinha, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme estar contigo aqui. Eu sou fã da tua história, você sabe disso, a gente já trocou várias ideias, mesmo depois do treinamento finalizado, a gente continuou, porque uma vez reprogramada, nunca mais deixa de ser, né? Então se apresente e vamos lá conversar, esse bate-papo gostoso, porque toda vez que a gente conversa com uma reprogramada, quem se reprograma sou eu. Verdade. Obrigado pela tua oportunidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Gu. Meu Deus, que honra. No mês das mulheres, estar aqui com você, como reprogramada. Eu que agradeço pela confiança que você teve e pela entrega que você me deu em 2018, porque foi muita entrega, foi um divisor de águas, assim. Eu digo que eu era uma pessoa antes do RCP. E aí, ali foi um divisor de águas. E me conta, como é que você chegou até mim, que eu nem lembro? Porque eu comecei, naquela época, eu estava em transição da minha carreira de gerente nacional de vendas para eu passar a ser um reprogramador. Eu fiquei curioso de saber isso daí, que eu nem lembro. E ainda o presencial, né, Gu? Foi a primeira turma presencial da cidade de São Paulo. Exatamente. Legal. Foi assim, Gu, eu trabalhava, a gente tinha uma loja lá em Moema, uma esmalteria. Isso você vai lembrar. Eu lembro. Isso eu lembro. Então, nós tínhamos uma loja lá. E eu trabalhava nessa loja. Só que eu não estava me sentindo completa ainda, sabe? Eu era uma pessoa… Eu digo que eu era uma pessoa um pouco egoísta, sabe? Até por conta dessa coisa de não ser reprogramada ainda. Então eu me achava assim, hoje eu sei que eu era muito egoísta, porque quando a gente não encontra a real felicidade, a gente fica culpando um e culpa o outro. A sabotagem toda, né? Exatamente, se sabota, enfim, antes de ser reprogramada. Então ali eu já tava meio que assim, de saco cheio de mim mesma, sabe? Poxa, já bati tanto em tantas portas e tentei dar certo em várias coisas e tinha quebrado vários negócios até então. E aí… Acumulando experiências. Não, exatamente. Mas ali eu queria alguma coisa diferente, queria algo novo. E aí… Eu não sei por que razão, porque eu não lembro se na época ainda tinha patrocinado no Instagram. Eu não lembro se você patrocinava algum post. Eu não lembro. Eu sei que a informação chegou. Que legal, né? Chega quando tem que chegar. Porque tem que chegar. Acabou. E ali tinha que chegar e chegou pra mim. Só que eu achei que era alguma coisa muito grande, um evento grande pra participar e tal. E ali sem condições nenhuma, eu não sabia quanto era, não sabia nada. Eu fui com a cara e com a coragem. E mandei uma mensagem pro Gustavo no privado lá. E falei assim, olha, eu tô a fim de ser reprogramada. E eu quero me candidatar a ser staff, a participar de alguma forma disso. Porque ali eu vi uma oportunidade de mudança. Eu vi uma oportunidade real de mudança. Então eu falei assim, eu vou me candidatar pra, sei lá, lavar a louça depois do… Isso é verdade, agora eu lembro. Eu vou fazer qualquer coisa pra poder participar, se for muito caro e tudo. Eu nem lembro, né, na época, se realmente era fora das minhas condições. O que eu sei é que o Gustavo, ele simplesmente falou assim, cara, só vem.
só vem. Ele simplesmente falou isso pra mim. E assim, só de você ter falado isso, eu falei assim, eu preciso retribuir a isso. Então, como que eu vou retribuir a isso? Dando resultado. E isso. Para dar resultado, a gente tem que aplicar o que a gente aprende. É isso. E deu tão certo, Gu. E aí você saiu lá da esmalteria. E como é que foi essa transição que hoje a gente tá aqui em 2025? Então, olha o nível da mulher. Olha como é que ela tá aí produzida, tá toda. Agora você hoje se encontra em que página da tua vida? Então, conta pra mim. Depois disso, Gu, depois do RCP, eu abandonei a carreira, porque eu trabalhava no mercado da beleza, né? Então, eu entendi, depois de reprogramada, quando você acaba com as suas crenças limitantes… Porque eu tinha aquela coisa também de crença de merecimento, sabe? A minha crença de merecimento era muito baixa. E aí, porque por conta assim, né? A gente sempre… Aquela cobrança feminina, assim, sabe? Ó, você tem que ser a melhor mulher, você tem que ser a melhor mãe. E na época eu tinha a minha primeira filha, ela era pequena ainda. E eu lembro que eu me cobrava muito. Será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu não tô sendo? E aí fui pro RCP e lá… Aí eu encontro um cara, olha só. Sempre fui da igreja. E aí, só que por conta disso, eu acho que a religião acaba pressionando muito a gente, né? E aí a gente fica naquela coisa de pode ou não pode. Ai, isso é errado, isso não é errado. E aí, ali eu encontrei um cara… O Gustavo, que falava palavrão. E falava não falo palavrões, eu falo adjetivos de intensidade. E aí o cara falava palavrão, mas ele pregava um Jesus Cristo assim, tão leve, tão gostoso de ouvir, que eu acho que eu fui convertida de verdade. Caramba, olha que legal você me lembrar dessa situação lá de 2018. Sério? E realmente, a RCP, ela tem o fundamento, né, de a inteligência emocional. Sim. A inteligência positiva e a inteligência espiritual. Não tem jeito da gente fugir desses três grandes alicerces para qualquer ser humano ser bem sucedido. Exatamente. E quando a gente começa a entender religião, ela é importante. Ela é. Tá? Ela é importante, principalmente na época que tinha bárbaro. Então, ela é mais fácil. O cara pensar duas vezes antes de fazer uma merda, para falar assim, vai pro inferno. Então, ele pensa duas vezes antes de estuprar alguém, antes de matar alguém. Então, vai pro inferno. Então, eu não vou fazer porra nenhuma porque eu vou pro inferno. Então, pode ser que seja interessante, sim, a religiosidade. Mas quando a gente já acessa um novo nível… as práticas da espiritualidade, ela vem com uma nova responsabilidade. Exatamente. Então, quando a gente entende o nosso grande mestre Jesus Cristo, as passagens que ele passou, ele alivia muita carga nas nossas costas que foram colocadas através dos dogmas da igreja. Exatamente. E esse alívio, ele é de uma forma que vai sendo ganhado de consciência. Então, aquilo só chegou em você porque você já estava preparada. Sim, então eu sempre falo que o discípulo só procura o mestre quando já está pronto. Entendeu? Então, aquele processo que a gente viveu ali ainda, eu também até peço a gentileza de você reviver, porque eu devo ter mudado um pouquinho nesses anos todos, com 2.000 pessoas vivendo olho no olho. Imagina quantas experiências a gente já não repaginou. E essa estrutura dessa parte espiritual, então, né? Até que legal que a minha essência e a minha conexão com Jesus Cristo só aumentou. Né? Então é uma delícia isso daí, gostoso lembrar disso. Muito bom, Gu. E pra mim, eu não me sentia merecedora de nada, porque assim, como por essa questão religiosa que a gente fica no você achava que você era pecadora, que nossa, você vai queimar no fogo do inferno. Eu não sou uma boa mãe. Exatamente, todas essas crenças assim. E depois que eu fui me apresentada a um Jesus assim mais leve, mais amável. Mas ele veio pregar o quê? O amor, né? Caramba! Então pronto. Então assim, eu me senti egoísta, como eu falei no começo, eu me senti egoísta. E aí depois que eu encontrei a real felicidade, o que eu acredito que seja hoje pra mim, o que foi pra mim? É esse sentimento de gratidão, de você olhar o lado bom das coisas. E você programar o seu cérebro pra isso. Porque assim, você fica naquela coisa de… Ai, não vai dar certo. Ai, nossa, nasci assim, vou morrer assim.
São as crenças. A síndrome de Gabriela, né? E aí nasci assim, vou morrer assim e tal. E aí, de repente, quando você encontra essa felicidade de você acordar, eu acho que isso é a gratidão. É literalmente a gratidão, porque você consegue ser grato a tudo. Você consegue acordar, abrir os seus olhos e a primeira coisa é agradecer, não importa o que aconteceu ali. A gratidão é um superpoder. E ela está comprovada cientificamente. Ela mora e ela ocupa um lugar no nosso cérebro que exatamente aonde está a gratidão e a felicidade é o mesmo lugar que mora a depressão e a ansiedade, sabia? E o Brasil é o número 1 no mundo em caso de ansiedade e o 4º no mundo em caso de depressão. Porque as pessoas estão esquecendo de praticar a verdadeira gratidão. Não é essa gratidão, tá na moda agradecer. Isso. É ter plenitude e consciência do que ser grato. E, inclusive, a gente tinha uma ferramenta chamada, tem ainda a ferramenta, que é o diário de bordo. O diário de bordo, base dele, antes de dormir, é para trazer a consciência de ser grato pelo teu dia. Sim. Normalmente, a gente tem 90% do dia coisas boas. 10% de merdas. Você vai dormir com o que na cabeça? Com as merdas, né? Porque quando a gente foi programado pra isso. Exato. Por isso que eu falo, Gu. Porque assim, o meu cérebro era programado para reclamar. Boa. Eu acordava, acho que por conta das crenças de família também, né? Aquelas coisas de família. Não é só família. O mundo joga a favor da reclamação. Você presta atenção. De cada 4 pessoas no planeta Terra, 3 são negativas. Ai, sim. As notícias no jornal, qual é a quantidade de notícia negativa? Conta pra mim. Nossa, diversas? 98% das notícias são negativas. Sim. Aí você pega, a gente não consegue, a gente tem um comportamento que chama, na psicologia comportamental, chama-se buscar o inimigo comum. Sabe o que significa isso? Tipo assim, a gente começa a entrar no Uber e fala, tá quente hoje, né? Tá trânsito, né? A gente sempre busca algo negativo pra criar afinidade, já percebeu? É verdade. E aí eu vou em coisas negativas, a gente cria afinidade em vez de buscar algo positivo, leve e gostoso. As pessoas não conseguem nem responder. Eu sempre pergunto para as pessoas, o quê? O que você anda fazendo além de sucesso? Sim. A pessoa não sabe nem me responder. Fala, como assim? Sucesso? Porque não estão acostumados com coisas positivas. Verdade. Então essa tua sensação, ela é mais entendível do que se imagina. Só que as pessoas não percebem porque estão presas nessa roda. Sim. Como que você despertou? E o que é que você teve de principal? Que você pudesse falar assim, Gustavão, isso daqui foi um baita de um ganho na minha vida com a reprogramação comportamental positiva. Quero saber ganhos tangíveis que você pode contabilizar para mim e ganhos intangíveis que você fala, caramba, eu não consigo nem medir o ganho que eu tive vivendo esse processo. Além do controle emocional. Além do controle emocional, que eu acho que foi muito importante pra mim, porque em seguida eu vivi um momento muito difícil na minha vida, que eu não pretendo abrir aqui. Lógico. Mas eu vivi um momento muito difícil. Desafiador. Muito desafiador, é verdade, difícil não. Desafiador. E com a minha segunda gravidez. Então, assim, quando eu tava grávida, tem as questões de hormonais e tal, né? Então, assim, eu achei que eu ia ficar doida. Mas, com o meu cérebro reprogramado... A gente fala assim, o cérebro reprogramado parece que o Gustavo foi lá, digitou lá os códigos... Remexeu a parada toda. Não, é você que se entrega e vai atrás. Porque é treino. É treino, exatamente. E é diário, essa coisa de você dormir, fazer seu diário de bordo, a gratidão... Estudar cancelar sempre, os pensamentos, voltar, exatamente, ter suas atitudes. E sair dos ambientes, né? Tóxicos, óbvio. Principalmente os ambientes também, você vai saindo de perto dessas pessoas tóxicas, dessas pessoas negativas e vai mudando, isso vai mudando o rumo da sua vida e a sua cabeça já vai sendo reprogramada através disso. Então, assim, depende muito de você também. Sim, porque o Gustavo entrega tudo. Depende muito não, depende 100% de você. É verdade. As informações estão aí, mas se você não tiver a ação, não tem transformação. Exatamente. Então, assim, isso daí foi um ganho muito bom pra mim, porque enquanto eu estive em depressão pós-parto, inclusive tomando antidepressivo... o que é necessário, tá, pessoal? Uma
uma reprogramação comportamental positiva ou terapias cognitivas, essas coisas todas, não excluem, às vezes, a necessidade de você ter um médico e sim a necessidade de remediar, ou seja, de regular hormônios, essas coisas todas que são extremamente importantes, tá? Isso foi muito importante pra mim, porque teve uma situação da minha depressão no pós-parto, que eu, assim, cheguei a surtar. Mas na mesma hora que eu surtei, eu consegui quebrar um vidro com as minhas mãos. Caramba, e não se machucou, não? Sim, cortei. Eu não tinha ganhado ainda, eu tava grávida. Quebrei um vidro com as minhas mãos. Quando aconteceu aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Aí a ficha caiu, Fuf. Na hora, assim, na hora. E aí eu olhei e falei, gente, peraí, o que eu fiz? Não é isso que eu quero passar pra minha filha, não é isso que eu quero sentir depois. Cancelei aquele sentimento ali, falei assim, quer saber? Bola pra frente. Caiu aqui, quebrou o vidro aqui, eu errei aqui, bola pra frente. Tudo é dádiva e oportunidade. É a forma de ressignificar essa parada e trazer um novo. Exatamente. Ok. Então, quando eu olhei aquilo, eu já falei, não, peraí, eu não vou deixar isso descer pro coração e ficar ali mastigando aquilo e, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo. É uma má água que fica parada. Que fica parada, exatamente. Tá louco? Então, ali eu já ressignifiquei logo, falei assim, não, eu aprendi que eu tenho o controle das minhas emoções. Boa. Então, assim, mesmo que eu tenha sido um ato ali de, nossa, daquele momento, rapidamente, eu não fiquei naquela situação. É um ajuste que é legal a gente fazer uma observação. Você não controla suas emoções, você não controlou. Mas você controlou o que ela vai se tornar depois. Exatamente. Então, tipo assim, aquele instinto, aqueles primeiros segundos, aquelas... O próprio Jesus Cristo, ele nos ensinou naquela passagem onde tem os fariseus queriam pegar Jesus Cristo de surpresa de qualquer jeito, né? E aí, quando ele estava fazendo uma pequena pregação, eles trouxeram arrastando pelo cabelo a mulher adúltera, né? E o adultério era apedrejado em praça pública e aquilo não combinava com o que Cristo pregava, que era o amor. Sim. E aí, Cristo, foi pego de calça curta, porque se eu te pego de surpresa, você reage. Uhum. Tá? Porque o tolo reage. Então, aquela surpresa, sempre quando você toma um susto, você... Então, eles armaram aquilo para pegar Cristo de surpresa. Porque eles queriam derrubar ele. Né? Só que Cristo pregava o quê? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a lei é lei. E a outra face. Lei é lei. Então, ele fala a lei. E aí, ele... Para Deus o que é de Deus, que é o perdão, o amor. Sim. Né? E aí, quando eles trouxeram essa mulher, ele falou assim, aí, Cristo, seu fodão, o que é que você vai fazer? Agora a lei aqui é apedrejar a mulher, combina com amor? Ele parou. O que ele fez nessa hora? Todo mundo fala, atire a primeira pedra quem não tiver um pecado. Não foi isso que ele fez. Sabe o que ele fez nessa hora? Todo mundo passa batido nessa passagem bíblica. Sabe o que ele fez? Ele fez o seguinte, ele sentou numa pedra, ficou quieto, falou nada, deixou os caras loucos. Ó, pegou um grafite e começou a escrever no chão. Tipo assim, ó, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Nada, ele não escreveu isso daí não, ninguém sabe o que ele escreveu. E aí ele chegou assim, ó, ele tava ali, o que ele tava fazendo? Respira. O ditado popular fala, conta até 10, porque a emoção vem, a adrenalina toma conta, cortisol, frequência cardíaca, o caralho, isso quer matar. Uhum. Mas daí, ele foi homem. Então ele tá dando a dica. 15 segundos, não é nem 10. Porque é o tempo do teu corpo biologicamente resgatar toda aquela merda que tá sendo tóxica dentro da tua corrente sanguínea. Que ele tá bombando o sangue pra ir pro braço, pra ir pra perna, pra você pular no pescoço. Ou pra você correr. E aí quando ele faz isso, ele dá a dica. Aí quando ele tá pleno, que ele não precisava disso. Porque ele tinha plenitude. Mas ele tá dando a dica pra gente, seres pobres mortais. Aí, quando ele fazia isso, ele levanta. Aí sim, ele entra pra história perguntando. Quem de vós não tem um pecado? Quem não tiver um pecado, que atire a primeira pedra. Aí, ó, foi vazando. Quem dali era perfeito pra jogar a pedra, né? Quem dali era o único que podia jogar pedra? Ele. Ele mesmo. E ele falou, vá, mulher. Tem ninguém aqui pra te condenar. E não vai ser eu que vou fazer isso. Vá e não peques mais. Quando ele fala vai e não peques mais, o que ele tá querendo dizer? Vai e volta pro teu caminho. Continua você a jornada. Saiu, tudo bem, você saiu o caminho, volta.
Tudo bem, quem nunca saiu? Sim. Volta pro teu caminho. E aí você voltou pro teu caminho, cortou, e aí como é que foi essa parada? E foi exatamente isso. Voltei pro meu caminho, fiquei um tempo ali. E mesmo na depressão, Gu, eu lembrava de todas as palavras. Olha os sabotadores, olha o sentimento que você precisa sentir primeiro, pensar, sentir e jogar joga, que aí depois volta. Então, assim, emana coisas boas. Se você ficar sempre nessa coisa de negatividade, é só a negatividade que vai voltar. Então, assim, mesmo ali... Você fazia gestão. Eu fazia. Porque a depressão é algo biológico. Sim. Então, a gente precisa ter esse cuidado, sim, de ter terapias medicamentosas para ajudar. Aí tem que ter terapias comportamentais. Tem que ter terapia espiritual. E aí, quando você une tudo isso, a gente vence. E como é que você venceu isso? Conta pra mim. Então, foi aí, eu venci, e isso é a segunda parte. Lembra que eu falei que o meu primeiro grande ganho foi essa educação. Então, eu vou chamar de educação emocional. Faz sentido. Tá? Então, eu fui educada emocionalmente. Então, a segunda parte, aí vem aí o bônus concreto, né? Então, eu consegui, através disso, então eu tive a total certeza de que eu não queria mais estar no mercado da beleza. Eu não queria estar mais ali. E aí, você se reinventou? Eu me reinventei, eu saí do zero. Eu saí do zero e montei uma empresa de doces. Que delícia! E eu sei qual é a empresa que, inclusive, no meu último livro que eu lancei, a gente fez um lançamento incrível e ela também participou ali como uma patrocinadora nossa, levou. Sim. A galera amou e os meus filhos piraram no produto que ela vai falar também. Como que foi? Como que você chegou nesse produto? Como você chegou a ser empreendedora? E hoje você tá bombando. Como é que tá essa tua parada? Conta um pouquinho mais sobre esse seu empreendedorismo. Então, Gu, depois que me viraram várias chaves, né? Fui reprogramada pelo Gustavo, continuei, porque a luta continua, não é só fazer o RCP e deixar que morra. Então, continue em casa, continue estudando, continue na positividade sempre, isso não pode morrer. Entende? Então, assim, quando eu me redescobri que eu já estava pronta, então eu falei, não, agora eu vou fazer o que eu realmente gosto de fazer, que é a área de confeitaria, mais voltada para chocolate, que eu sou chocolatra, lovers. E aí fui para a área do chocolate. Então, em que ponto eu estou? Montei a Mini Avelã, que é a minha empresa de doces hoje. Reconhecida como melhor pão de mel lá na minha cidade. E também as cápsulas de cappuccino. Duas coisas maravilhosas. Inclusive, no link da descrição vai ficar aqui o perfil para vocês conhecer ali Mini Avelã Go de gourmet, que você vai entrar ali, @miniavelãgo, para vocês conhecerem o perfil dela. Pode encomendar, que você aqui da região metropolitana de São Paulo, sei lá, você que se vira para entregar no Brasil todo. A gente entrega, até Estados Unidos a gente entrega. Que chique, meu! Olha aí, saiu de lá da esmalteria, agora tá invadindo o mundo. Que honra eu poder fazer parte dessa tua história, viu? Sim, e tem mais. Inclusive, hoje é o meu lançamento, o lançamento do meu curso. Eu desenvolvi, um método para mulheres que estão em casa. Porque o que acontece, Gu? Elas veem que eu comecei do zero, que eu mudei, né, completamente de profissão. Então, essas mulheres vêm até mim e querem ajuda. Elas perguntam como que eu fiz para conseguir fazer essa transição de carreira. Muitas em casa. Então, eu desenvolvi um método para as mulheres que estão em casa com os filhos, que não sabem como fazer para sair para trabalhar, não querem mais voltar para o mercado, como não se encaixam mais. Como ela pode otimizar esse tempo de estar em casa. Exatamente. E aí aproveitar aquele momento para monetizar. Abrir um negócio, monetizar, exatamente. Legal. Então, hoje, eu criei um método. Eu tenho 3 anos de empresa. Legal. Então, eu juntei esses 3 métodos e esses 3 anos, e eu empacotei isso aí. Todos esses 3 anos de jornada que eu tive, todos os erros, acertos, para passar para essas mulheres. Entende? De forma reduzida. Para que elas já comecem dando certo. O que você está vendendo é tempo.
Exatamente. Porque você já acertou, já errou, já tudo, não sei o quê. E que você passou 3 anos para você acertar esse modelo, você tá passando para elas de uma forma estruturada, para elas rapidinho fazer isso acontecer. Exatamente. Então, assim, empacotei tudo isso e eu rasguei o verbo mesmo no curso, Gu. Falei assim, porque na nossa área, geralmente, as outras confeiteiras, elas não querem entregar o ouro, sabe? Geralmente elas não querem... Sempre guardam uma coisinha na manga, né? Então elas não querem troca, sabe? Elas não são muito assim de trocar. É muito difícil você encontrar uma pessoa que vai te entregar ali um ouro de graça e tal. Então assim, às vezes a gente se sente muito sozinho. O empreendedor se sente muito sozinho, né? Porque geralmente você é empresa, né? Porque você faz tudo na sua empresa. Então assim... eu vou criar, na verdade já estou criando, né? Já criou. Já criei. Já criou. Então já criei esse método pra gente formar um batalhão de mulheres. Que legal. Entende? Pra que essa comunidade se ajude. É isso? Entendeu? A gente é muito mais forte quando tá unido. Exatamente. Não tem jeito. Cada um com a sua expertise e quem divide... multiplica. Multiplica, exatamente. Entendeu? É isso aí, você divide o teu conhecimento único, o outro, e assim, com vários saberes junto, a gente torna uma proteção, uma rede muito mais forte, diversificada. Parabéns por essa atitude. Imagina então você ser uma multiplicadora de um conceito para que você seja viabilizando mulheres donas de casa serem empreendedoras e reprogramadas. Pense nisso, Você tem o poder para levar isso lá para dentro de casa delas, para que elas também tenham, além do poder de monetizar, aproveitar aquele tempo dentro de casa, ainda ser melhor gestora do lar. Sim. Tá sendo reprogramadas. Assim atenção, como eu, né? Atenção ao recado. Muito bom, Gu. E é isso. Então, hoje, além da minha empresa, né, um sucesso de sucesso doces. Mesmo, parabéns. É um sucesso. Eu falo porque aonde eu vou, todo mundo fala, nossa, é o melhor pão de mel que eu já comi, é o melhor chocolate que eu já comi. Não, então, e a cápsulazinha ali foi incrível. E a cápsula de cappuccino também. Cappuccino incrível, parabéns. Exatamente. Vamos fazer o seguinte... Primeiramente, eu quero agradecer pela tua presença aqui, mas antes de a gente partir para o bloco final, aonde você vai deixar uma mensagem, aquelas coisas todas, eu sempre dou um mimo para as pessoas que vieram aqui. Você se deslocou, veio de outra cidade para São Paulo. Que honra minha poder ter o teu prestígio, ver essa tua história, o quanto que a reprogramação realmente contribuiu para você. Sim. E eu tenho certeza que você vai ser exemplo para muito dessas pessoas que nos assistiram até aqui, que vão assistir até o final, que tem mais um pouquinho ainda de conteúdo para você, mas eu quero te deixar um presente. Obrigada. Tá? E aqui esse presente, ele é uma cortesia de uma grande parceria que eu tenho com uma gráfica chamada Flow 360. Se você quiser também ter essa qualidade de presente no teu negócio, só você entrar no Flow 360. Eu vou deixar aqui o QR Code para que você possa acessar, conhecer um pouquinho mais. E olha o que tem aqui. Só entrar no Flow, Quem vai mostrar Flow, entre no Flow 360, aqui no QR Code, mas quem vai mostrar o que a gente tem aqui dentro, e dentro também tem outro parceiro. E se você quiser ser parceiro do Reprograma Cash, entre em contato comigo. Existem formas diversas, no direct, no meu WhatsApp, em qualquer outro lugar, porque você crescendo junto comigo, com certeza você também vai ser mais um sucesso, junto com todos esses reprogramados que vêm tendo história só de sucesso. Carolzinha, pra você é um presente, dá uma conferida, perceba o que tem aí dentro e eu quero que você descreva a sensação toda. Abra, vamos lá. O que tem aí? Ai, que lindo. Muito lindo. Mostra lá na câmera, que ali é na tua câmera. Ai, que delícia. Aqui, minha câmera é essa, né? É, essa dali, ó. Esse daí é o outro parceiro nosso, que também é um patrocinador, que é o Tadeu, que foi um representante meu, que trabalhou comigo. Que legal. Um cara que tem uma história de sucesso também, assim como a tua. Hoje é dono dessa empresa. Sim. E era representante comercial. Muito a Health Plast também, que tá aí no QR Code, se você quiser fazer brindes personalizados. Flow 360 e Health Plast agora também tá aí. Ó, isso daqui já é um aviso já, né? Que precisa treinar, precisa beber tomar água, se hidratar. E aí tem o recadinho do Flow pra você. Bonitinho. Tá? Depois você dá uma lida com carinho. E presta atenção no que tem aí na tua mão. Abra com detalhe.
Abra aí. Ai, tem uma mensagem, depois você vai ler cada uma das mensagens. Abre lá no meio desse caderno. Abre no meio dele. Caderno. No meio. Ai, Qualquer página no caderno. Aí, lê o que tem aí nas páginas. Nas páginas. Aí, acabou. Diário de bordo! Meu Deus, isso fez muita diferença na minha vida, E pode gente. resgatar isso com o maior prazer. Mostra lá pro pessoal. Muito boa ideia, olha que legal. gente. A gente falou disso daqui. Exatamente. Ó, diário de bordo é uma ferramenta para você resgatar, Muito fazer legal. por escrito, para que Meu você Deus. possa ficar ainda cada vez mais afiada, mais aguçada e que seus dias Gente fiquem do ainda céu. melhores. Muito legal, Gu. Adorei. Isso daí. Muito legal. Você Antes merece. a gente fazia só na nossa agenda, agora tem. Agora tem um caderninho. script bonitinho aqui. Tem uma apostila, tem um monte de Adorei, coisa. Vocês vieram Gu. na raça, né, Fia? Você acreditou na raça. Acreditei. As coisas tinha vão minha melhorando, agendinha. né, Fia? Nossa, demais. É isso aí, tá aí. Reprograma Diário de Cash. milhões. Exato. E agora também pra gente agradecer mais um patrocinador nosso, que é o Lush Motel. O Lush Motel é um motel clássico que rompeu todos os paradigmas. É pra você que quer reativar, aquecer as suas relações com o seu cônjuge, com o seu marido, com a tua esposa, com o teu parceiro, com a tua parceira. Lá no Lush Motel ele quebrou todos os paradigmas. Não é motel tradicional que só tem ali aquele beabá básico. Ali tem chefe gourmet, tem espumante personalizado, experiências incríveis. E você, se quiser conhecer o Lush Motel, Rap 30, entra lá, Rap 30 de Reprograma Cast, 30% de desconto. Numa parceria nossa, é para um caramba. Se você quer ativar algo positivo dentro de você e no teu relacionamento, vá no Lush Motel. Carolzinha, mais uma vez, foi incrível esse bate-papo. Eu gostaria que você encerrasse esse nosso bate-papo agora, deixando uma mensagem que tocasse o coração das pessoas que estiveram até aqui com a gente. Sim. E que realmente sensibilize e faça com que essas pessoas busquem a melhor versão dela. Ah, sim. Vocês ouviram a minha história, né? Gente, eu acho que é decisão, sabe? Se eu fosse falar assim, uma palavra, Gu, é decisão. Decida dar um passo à frente. Porque assim, o que você fez até aqui, tudo que você fez te trouxe até aqui. Certo? Com os resultados que você tem hoje. Então assim, e daqui pra frente? Se você não tomar uma decisão de mudança, de ter um mentor, isso também é uma coisa que faz muita diferença, tá, Gu? Você ter um mentor faz muita diferença. Porque você caminhar sozinho, acho que a mensagem é essa, não caminhe sozinho. Tome a decisão hoje de não caminhar sozinho. Busque alguém para caminhar. Busque alguém para caminhar. Mude os seus ambientes, se esse ambiente tá te levando até aqui. Se não tiver bom, né, Gu? Será que tá todo mundo bem? Se a estatística mostra que não, né? Que não, exatamente. Então, assim, tudo que você fez até aqui te trouxe até aqui, com esses resultados. Quem além tem que conversar com alguém que já foi para aquele lugar que você ainda não foi. Exatamente. Não é? E é isso. Então, assim, escuta a minha história aqui. De novo, volta lá, presta bastante atenção e veja que foi por uma decisão. Eu tomei uma decisão de falar assim, não, eu quero mudança de vida, real, mudança real de vida. E aí fui atrás do Gustavo e realmente a minha cabeça mudou, a minha vida mudou, os meus negócios mudaram, os meus resultados. Sensacional. E hoje eu te falo que, assim, Gu, eu acordo feliz, eu durmo feliz, independente da situação. Os desafios existem, faz parte. A gente lida com eles diferente. Exatamente, principalmente na empresa, enfim, com clientes e tudo mais. Mas eu sou uma pessoa feliz, independente dos outros, independente do que eu faça. Aquilo que você pode controlar é só sobre você mesmo, o resto você não tem controle. Parabéns, Carolzita, obrigado por nos encantar, trazendo essa tua história maravilhosa. E eu quero agradecer você que assistiu o Reprograma Cast até aqui. E se você assistiu até aqui, escreva
eu me reprogramei. E você está convidado todas as quintas-feiras às 20 horas a participar sempre de um novo capítulo do episódio dessa novela da vida real, que são pessoas que realmente impactam vidas de outras pessoas com seus próprios depoimentos. E assim como a Carol transformou a vida dela, assim eu convido você para transformar a tua. Acorda para a vida. Sim, é possível você reprogramar os seus comportamentos de uma forma positiva, reestruturar a tua vida comportamental, física, mental e espiritual e ter os resultados que você nunca teve. Então, muito obrigado mais uma vez, Carol. Muito obrigado você que ficou até aqui com a gente e a gente se vê no próximo Reprograma Cast. Um beijo e seja feliz porque você nasceu para ser feliz.